Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje, não é? A nossa aulinha virtual, ok? A nossa disciplina hoje, vamos começar por Geografia. Geografia na página 44. O nosso conteúdo é falando sobre paisagem. Vejam só, tia vai ler o primeiro trecho do texto, ok? Diz assim: você já parou para prestar atenção no espaço que está a seu redor e ao redor de sua casa? Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Os elementos naturais são o solo, os animais, a vegetação e a água. Esses são elementos que vêm da natureza, certo? Se misturam aos elementos construídos pelo homem. Quais são eles? A cidade, as ruas, as casas e as estradas. E às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele modifica a natureza. Então, paisagem é tudo aquilo que vem da natureza. E essas paisagens, elas são formadas por elementos que compõem ela. Existem os dois tipos, os elementos naturais, não é? Que são aqueles elementos da natureza, como o solo, os animais, a vegetação, a água, as plantas. E existem os elementos que é construído pelos homens, que são as cidades, as ruas, as casas e as estradas. Nós vemos aí no livro figura de elementos construídos pelo homem, que são os prédios, e vemos também no outro quadrinho a mistura dos dois, paisagens naturais e paisagem constituída pelo homem, não é? Em algumas paisagens predominam elementos naturais. Tem mais elementos naturais, como árvores, água, animais, né? Vegetação. Esses são chamados elementos naturais. Em outras paisagens, predominam elementos culturais, que é feito pelo homem, como prédio, casas, ruas, estradas e etc. Certo? Esse é um pequeno trecho do texto da página 44. Agora vamos para a página 45. Temos aí outro tipo de paisagem, que é a paisagem modificada. Modificada é quando a gente modifica, quando a gente muda alguma coisa. Por exemplo, o que é uma paisagem modificada? É aquela que sofreu alteração. A paisagem pode ser modificada por causa de fenômenos naturais, como terremotos, ou por causa da ação humana. Então, paisagem modificada é quando o homem transforma ela, não é que ela era uma paisagem natural, e o homem transforma ela numa paisagem modificada. Dali ele constrói casas, prédios, não é, estradas. Então ele modificou a paisagem natural. Temos também outros tipos de paisagem: a paisagem rural e a paisagem urbana. Paisagem rural. Paisagem rural é aquela onde se dá aos sítios, às fazendas, às chácaras, né? O que predomina nessa paisagem rural? Predomina as árvores, predomina a água, predomina o solo. E o que se dá na paisagem urbana? Predomina casas, prédios e etc. Estradas, não é? Também tudo predomina na paisagem urbana, certo? Então elas podem ser divididas em paisagem rural, que a gente se relaciona à zona rural, que são os sítios, as chácaras e etc. E a paisagem urbana, que se relaciona à cidade, ok? Aí o que é que vocês vão fazer?
vocês vão fazer uma atividadezinha no caderno, né? Vocês vão ler o texto, tia lê o texto, um pedaço do texto, né? Da página 45, onde tia explicou o que significa a paisagem modificada, a paisagem rural e a paisagem urbana. Vocês vão ler bem direitinho e depois que vocês lerem, vocês vão pegar o caderninho e vão colocar lá o nome da escola, o meu nome, o nome de vocês, para ficar bem organizado, porque quando tia for corrigir, eu quero bem bonitinho, com a letra caprichada, e vão fazer o seguinte. Vocês vão copiar o que tem aí na telinha. Primeiro, faça alguns desenhos de paisagens, onde predomina os elementos naturais. Vocês estão observando aí, não é? No cenário, que há vários elementos naturais. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar uma paisagem bem bonita, onde tem esses elementos naturais. Quais são os elementos naturais que tia falou? São o quê? São as plantas, são as águas, são as pedras, não é? São os animais, o solo. Então, você vai fazer isso bem bonitinho, bem detalhado no caderninho, para na próxima vez que for à escola, dia corrigir, certo? Essa é a atividadezinha de geografia. Terminando essa parte de geografia, nós vamos para o caderninho. Vocês têm no caderninho uma folhinha que não está colada. A folhinha está naquele material que tia deu a vocês num dia que os pais foram pegar esse materialzinho. Então, nessa folhinha, vocês vão fazer essa atividadezinha aí, não é? Da folhinha, bem bonito, onde há uma produção de texto, onde há uma continha. Observe que as continhas, vocês vão montar elas, né? Responder e montar, certo? Bem organizadozinho, letra por letra. Não é? Na produção, procura prestar atenção ao título, procura prestar atenção à pontuação. Toda vez que for começar uma produção, né, ou qualquer coisa escrita desse tipo assim, se começa com letra maiúscula e ao término coloca o ponto final. Temos também a outra folhinha do outro lado, que é para você escrever os números por extenso, né? Você vai escrever por extenso. Observe direitinho a escrita, bem bonitinho, certo? Depois vocês vão pesquisar o significado dessas palavrinhas em inglês e vão traduzir para o português. E por final, vocês vão pintar essa gravura bem bonita, certo? Relacionada ao São João, pois estamos no mês junino, o mês de festas juninas, né? Hoje, inclusive, é véspera de Santo Antônio, véspera do Dia dos Namorados, ok? Agora a gente vai para a parte de história. Antes de a gente entrar na parte de história, eu gostaria de lembrar a vocês que essas atividadezinhas que tá na folhinha não colhem no caderno, certo? Vão fazendo, deixe grampeadinha do jeito que tia grampeou e entregou aos pais de vocês e vão fazendo, porque tia vai marcar uma nova data para vocês entregarem e receberem as atividades avaliativas, certo? Agora vamos entrar na parte de história. Na parte da história, nós temos como título, né, como conteúdo, a família. Que coisa boa a gente ter a nossa família, não é? Deus nos dá a nossa família. Quantas crianças estão sem família, sem lar, sem amor? E Deus nos deu esse presente de ter a família, que é muito importante para nós, a nossa família, não é isso? Dando continuidade, na página 44, no livro de história, diz assim, tia vai ler o primeiro parágrafo
e vocês vão dar continuidade ao restante, ok? A família é conhecida como o primeiro grupo social de que um indivíduo participa. Então, a família é o primeiro lugar onde você começa a sua vida, né? Começa a viver a sua vida entre a família, com seus pais, não é? Com seus irmãos e etc. Dali é constituído o primeiro grupo social. Ela é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento deles no meio social. Então, a família, não é responsável pela educação de vocês, não é? A família é quem dá esse suporte, é quem ajuda vocês a serem bons cidadãos conforme os conselhos, conforme a aprendizagem que vocês têm diante da família. Uma família tradicional é formada pelo pai e pela mãe, unidos por matrimônios, ou união de fato e por um ou mais filhos. Hoje, na nossa sociedade, há casais que decidem não viver mais no mesmo lar. A gente sabe que tem pais que decidem, não é, viver cada um no seu lugar. O pai no seu lugar e a mãe no seu lugar, cada um separado. Cada um forma uma nova família. O mais importante é que ambos sejam felizes. Então, o que importa é que os dois estejam felizes, né? Como o texto aqui do livro nos relata. O amor pelos seus filhos continua o mesmo, né? A gente vê exemplos de casais na sociedade onde o pai vive numa casa e a mãe vive em outra, mas o amor entre os filhos e o amor com os filhos é a mesma coisa, né? O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo tipo de apoio necessário à resolução de conflitos ou problemas de alguns dos membros. Então, o ambiente familiar é um ambiente onde deve existir harmonia, quer dizer paz, amor, afeto, né, carinho, proteção e tudo que for necessário para que se resolva conflitos ou problemas de algum dos membros, né? Quando tiver algum probleminha com o pai ou com a mãe, haver uma solução entre a família, para que tudo ocorra conforme a vontade de Deus, né? Que Deus quer que a família seja unida, que a família sempre esteja sempre unida ali, né? Assim, é assim que Deus quer. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar são de suma importância para a família. A unidade familiar também pode ser formada por mãe e filhos, né? Pai e filhos, como a gente vê exemplos aí no livro, né? Dessas gravuras, avós e netos, crianças adotadas por família que não tem filhos, criança que vive em orfanato. Existem vários tipos de família, não é isso? Temos também meus parentes. Nós sabemos que no núcleo familiar surgem os parentes, os membros da família, do pai e da mãe. Por isso, temos avô paternos e avô maternos, tios, tias e primos, de primeiro, segundo e terceiro graus. Esses outros membros da família geralmente têm o mesmo sobrenome, o que caracteriza a família. Eles são muito importantes em nossa formação. Alguns moram conosco ou vêm visitar a nossa família. Então, veja só, existem os avós paternos, que são os pais dos nossos pais, e os avós maternos, que são os pais da nossa mãe. Temos os tios e as tias, que são
irmãos do nosso pai, da nossa mãe, e temos os primos, que são filhos dos nossos tios. Os ensinamentos dos nossos avós são muito valiosos para a nossa vida. Eles contam história da época deles, como a infância e a adolescência. Nossos avós nos ensinam muita coisa. Então, os avós, eles são muito importantes na nossa vida, né? Eles ensinam coisas antigas que muitas vezes nos ajudam a ter mais conhecimento, não é? Das coisas que eles ensinam. Há crianças que moram com pessoas que não são diretamente seus parentes, mas que amam e as respeitam. Aquelas crianças que as pessoas adotam, dão lá a ela e criam ela como se fossem da família, certo? Esse foi a página 45. Aí temos a atividade da página 46. A página 46, você vai observar essa gravura aí de uma enorme família, como vocês estão vendo. E vocês vão responder diante dessa figura a letrinha A, a letrinha B, a C e a D. Quantas pessoas formam essa família? Certo? Bem bonitinho, bem caprichado, ok? Temos aí a página 47. Na 47, pinte as imagens que caracterizam a união da família. Então, você vai ver qual dessas imagens existe a união familiar. Existe o amor, existe a compreensão, existe o carinho. Você vai observar bem direitinho e vai pintar, ok? Agora temos a página 48. Leia os balões de fala e complete com o nome dos parentes. Primeiro balãozinho. A mãe do meu pai é minha? Então, você vai completar, ler cada balão desse e completar, ok? Questão 4. Circule os parentes que você tem. Aí, você vai ver essa lista de parentes que tem aqui. Avô materno, avô paterno, tio, primo, e assim sucessivamente. E você vai circular aqueles parentes que fazem parte da sua família, certo? Esse foi a parte de história. Agora, vamos para a parte de artes, não é? Vamos para a parte de artes, onde a gente vai fazer a atividade da página 21. Na página 21. Veja só. Você poderá melhorar o seu desenho de observação. A gente viu que desenho de observação é aquele desenho que você observa ele e você vai transmitir ele ou do mesmo jeito, ou parecido, ou idêntico a ele, ok? E pintá-lo. Utilize um pedaço de cartolina para fazer novamente o desenho e depois pinte. O que é que você vai precisar para fazer? Isso são sugestões de materiais que você pode usar para pintar. Caneta hidrocor, lápis de cor e giz de cera. Cole no espaço abaixo sua natureza morta. Então, você vai lá na página anterior, observa direitinho e você vai fazer o seu desenho, a sua criatividade, certo? Agora, nós vamos para a página 23. Observe o quadro à esquerda. A seguir, desenhe as linhas que estão faltando no quadro à direita. Você vai observar o quadro à esquerda e vai desenhar as linhas que estão faltando no quadro à direita, ok? Essa é a atividadezinha de artes. Então, terminamos a nossa aulinha de hoje, não é? Uma boa tarde, meus queridos alunos. Veja, tia está conectada de 1 até as 4. Qualquer coisa, pode ligar, pode mandar áudio. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Fiquem à vontade, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ligar.
Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã. Beijo, ou seja, até segunda, se Deus quiser.